Graça e paz, igreja. Amém, né? Que gostoso a gente estar junto celebrando um culto, e fico feliz, né, de ver todos vocês, de estar com todos vocês. É sempre muito gostoso a gente poder cultuar a Deus na companhia de irmãos e irmãs. E eu te convido a nessa noite abrir a sua Bíblia para darmos início ao culto dessa noite, lendo lá em Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, só o versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço o vinho e leite. Esse texto fala, né, sobre um povo de Deus que desfrutou de tantas bênçãos, né, sem merecer e sem fazer nada por isso, né? Um povo que ao longo do tempo, né, recebeu também a promessa que era Jesus, alguém que veio como presente, alguém que veio para abençoar. E esse mesmo Jesus foi oferecido a mim e a você, né, como um presente, sem a gente fazer nada em troca para merecer. E nesse Jesus nós encontramos salvação, nós encontramos alimento, nós encontramos direção para as nossas vidas. E aí eu comparo o culto dessa noite a esse versículo que nós acabamos de ler. Porque esse é um tempo onde a gente se junta enquanto família diante de Deus. Ninguém aqui merece nada de Deus, ninguém aqui merece receber nada do Senhor, mas o Senhor de graça nos oferece. O Senhor nessa noite nos oferece a oportunidade de descansar nos louvores, de ser ministrados através da palavra. Como eu sempre falo, na comunhão também a bênção. É uma bênção a gente poder estar aqui junto nessa noite. Eu ver você, te cumprimentar, conversar com você. É um tempo de nós nos alegrarmos e de nós nos fortalecermos enquanto igreja, como família. E é isso que nós vamos receber nessa noite. Bênçãos de Deus, né? Não importa quem a gente é, não importa se a gente merece ou não, né? Deus oferece Jesus para mim e para você. Deus tem bênçãos sobre as nossas vidas nessa noite, e que eu e você a gente saiba desfrutar disso. Que ninguém saia daqui nessa noite sem receber aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Por isso eu te convido a se colocar de pé e juntos a gente orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse tempo preparado por Deus para cada um de nós, né? Colocando as nossas vidas diante dEle, abrindo nosso coração e dizendo: Papai, vem e me abençoa mesmo, vem porque eu preciso receber. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite, Pai. Muito obrigado por esta casa, por esse tempo de culto, pela vida de cada irmão, cada irmã que se faz presente aqui nessa noite. Deus, cada um vindo de uma casa, de uma família, de uma realidade que viveu durante a semana. Deus, cada um com uma sede, uma fome do Senhor em seu coração. Vem e sacia-nos nessa noite, Deus, que possamos perceber, receber Jesus nessa noite e ser fortalecidos, Deus, pelos louvores, pela Tua palavra, Deus, pelo calor humano da companhia de cada irmão, de cada irmã que aqui se faz presente. Pai, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa-nos os nossos pecados, Deus, ajuda-nos em nossas dificuldades, em nossas limitações, nos fortalece como igreja, como família que aqui está reunida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? O véu se
volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno, Deus perdoou. O véu se rasgou, só a luz em mim brilhou. Só agora me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Seguir a sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seguir a sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seguir a sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seguir a sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Seguir a sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Outros meus tua presença, deixo tua glória ganhar forma em é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim. E quando te vejo, não há
noite existe um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Entregamos nosso louvor essa noite ao Senhor, Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós entregamos nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo de louvor que nos abençoou, e Deus ainda tem mais para continuar ministrando sobre nossas vidas nessa noite. Eu quero agora orar também pelos dízimos, pelas ofertas, né? Nós tivemos a oportunidade de ofertar a Deus nosso louvor e a nossa adoração, e você que veio preparado e tem o desejo de entregar a Deus seu dízimo ou sua oferta, esta é a sua oportunidade. E eu quero ler um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 17. 1 Crônicas 29, verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Esse versículo fala que quando a gente entrega uma oferta ao Senhor, Ele não olha a quantia, Ele olha o meu e o seu coração. E o que Deus quer encontrar é que em nossos corações haja o que está descrito aqui, né? Haja sinceridade, haja voluntariedade e haja alegria, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero, eu estou fazendo isso com alegria. É isso que Deus olha nessa noite quando você vem entregar seu dízimo ou sua oferta. E que esse seja um sentimento presente no seu coração. E eu quero orar a Deus nesse momento, consagrando os dízimos, consagrando as ofertas, agradecendo ao Senhor pela tua alegria, pela tua disponibilidade, voluntariedade em entregar seu dízimo e a sua oferta. Se você tem essa intenção, segure aí seu dízimo, segure aí sua oferta. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu povo que está aqui presente, pelas pessoas que têm o desejo, Deus, de te entregar esta oferta financeira. Pai, consagra agora dízimos e ofertas, abençoa, Deus, independente se vai contribuir ou não, mas todas as pessoas, todas as famílias que estão presentes aqui nessa noite, que nos assistem, que o Senhor continue a nos sustentar, que o Senhor seja aquele, Pai, que venha abrir porta de emprego, que venha nos suprir, Deus, caso haja alguma necessidade. Abençoa o teu povo, dá sabedoria à tua igreja para administrar recursos, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Se você tem o desejo, pode vir à frente e entregar seu dízimo ou sua oferta. Quero chamar aqui à frente agora a família da Maria Eloá. Hoje nessa noite tá cheio de presente, né? Hoje nós vamos viver o batismo dessa pequena que traz alegria para a igreja. Está aqui a sua mãe, a Eliane, o Walter, né, e os padrinhos, a Nadir e o Alexandre. Então, há alguns dias atrás, a Eliane me procurou e combinamos esse domingo para a gente estar fazendo o batismo dessa pequena. E aí eu gosto sempre de ler um texto que está lá em Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. A palavra diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque quando se trata de uma criança, né, ela não tem muita noção do que está acontecendo aqui. Então é mais a igreja, né, a família, os padrinhos que estão aqui, que estão firmando diante de Deus esse compromisso, né? Eu me importo com a presença de Deus sobre a vida da minha filha, né? E eu me comprometo diante de Deus a ensiná-la quem é Deus, a ensiná-la quais são os caminhos do Senhor. E aí eu digo assim, como é que a gente vai ensinar, se muitas vezes a gente não sabe por onde caminhar? A gente precisa aprender, tudo nessa vida. Há algum tempo atrás eu tenho falado para a igreja, né? Você vai escolher uma profissão, você vai escolher, talvez, tirar carteira, tem todo um processo, né? Você vai estudar, você vai conseguir habilitação, você vai conseguir um diploma. E aí quando é em relação à nossa família, né? Você vai casar e você só assina lá e está casado, né? Você tem filho, e aí o filho já vê, a gente não necessariamente sabe tanto assim para ensinar os nossos filhos. E isso acontece em muitas coisas na nossa vida. Então, para ensinar, nós precisamos aprender o que é família, aprender o que é instruir uma criança, aprender quem é Deus para ensinar ela. Então, guardem uma coisa nessa noite, né? Esse gesto do batismo, né, é um compromisso desse pai e dessa mãe de ensinar essa menina quem é Deus, de aprender e ensiná-la. E também dos padrinhos. Eu, enquanto pastor, eu falo em nome da igreja, né? A igreja está de portas abertas, né? Está de portas abertas para que essa criança participe, né? Se você tiver o desejo que ela caminhe conosco aqui, nós também nos comprometemos a ensiná-la quem é Deus e compartilhar, né, desse aprendizado em todo o seu crescimento. Então hoje nós vamos com alegria batizar essa pequena. Eu vou pedir a ajuda dos padrinhos aqui. Eu gosto de usar a família. Pode chegar mais pertinho? Então não fecha muito, porque daí vocês aparecem na foto. Aqui. Tá morninho. Então vamos fazer uma oração? Eu quero que a igreja estenda suas mãos e ore junto comigo pela vida da Maria Eloá. Senhor Deus, nós enquanto igreja a gente se alegra, Deus, de estar diante da vida dessa criança, da pequena Maria Eloá, e de viver junto dessa família esse momento do batismo. Deus, nós colocamos a vida dessa pequena diante do Senhor, nós nos comprometemos enquanto igreja, né, a participar de todo o seu aprendizado com relação ao Senhor, conhecer quem é Deus, saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E Deus, que o Senhor abençoe essa família, essa mãe, esse pai, os padrinhos, Deus, e dê também sabedoria a cada um deles, Pai, para instruir essa criança, para auxiliá-la, Deus, para caminhar com ela em todos os
dias da sua vida, Deus. Que ela viva, Deus, momentos de alegria em seu lar, Deus, na companhia dos seus padrinhos. Abençoe não só essa criança, mas abençoe também esta família, Deus. E nós, com muita alegria, Pai, vamos batizá-la nesse momento. Pode chegar pertinho da cabeça dela aqui. Nós a batizamos em nome do Pai. Opa, desculpa. Assustou. Nós a batizamos em nome do Filho. Nós a batizamos em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor, igreja. Deus abençoe. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Deus abençoe. A igreja agradece por vocês compartilhar esse momento conosco. Se quiser tirar foto aqui, pode parar e tirar, depois tira, então tá bom. A gente segue. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Louvor, palavra, batismo. Tem Santa Ceia ainda no final, hein? Hoje tá pura bênção o culto dessa noite. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor, muito obrigado pelo que já tens feito até aqui. Nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que o Senhor ministre a tua igreja nessa noite, que o Senhor use a minha vida como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse mês de maio, nós vamos falar sobre a família. O tema desse mês de maio é família. E aí, como hoje é Santa Ceia, eu pensei a gente falar sobre essa família que está aqui. Essa família de Deus, essa família de Jesus, corpo de Cristo, que é a igreja. E aí Deus me levou até esse texto de Efésios, capítulo 4. Na verdade, esse texto é uma pregação que eu já ouvi há algum tempo. E aí, como fala o pastor Éder da Igreja Metodista na Arapongas, de vez em quando ele fala isso. Fala assim, eu ouvi uma pregação, era boa, eu peguei, dei uma melhorada e vou ministrar ela hoje nessa noite. E a gente vai falar sobre ser família enquanto igreja, sobre a gente caminhar unido, e a gente saber perceber que as pessoas são diferentes e a gente saber lidar com essa diferença e somar nisso tudo. E aí eu li esse texto e para a gente começar a pensar sobre as pessoas, eu entendo assim que nesse mundo há 3 tipos de reações. Dentre todos nós aqui, tem 3 tipos de formas da gente lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Tem pessoas que vão ser mais emocionais, tem pessoas que vão ser mais racionais e tem pessoas que vão ser mais de tomar uma atitude. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes numa família alguém vem a falecer. E aí quando você vai dar a notícia para os parentes, você percebe 3 reações diferentes.
Às vezes você dá a notícia para uma pessoa, ela é mais racional, ela começa, puxa vida, né? O que é a vida? Essa pessoa partiu, como é que vai ser a vida daqui em diante, né? E começa a pensar na própria vida, até quando vai a minha vida? A pessoa fica assim mais reflexiva diante daquela situação. Ela tenta encontrar o que significa a morte. Para algumas pessoas, quando recebe essa notícia, se a pessoa for mais emocional, a pessoa vai chorar, a pessoa vai olhar foto, a pessoa vai querer viver lembranças. Então a reação dela é mais emocional, né? Aquilo afeta o emocional dela. E aí tem um terceiro tipo de pessoa que é mais da ação. Quando recebe a notícia que alguém na família faleceu, a pessoa pensa, mas pagava o prever, né? Pagava a assistência funerária? Já está tudo certo o caixão, já viu lá na capela, já está tudo certo, o que a gente pode fazer diante dessa situação? E aí essas três reações que a gente pode acabar tendo, né, eu pergunto para você, quem que está errado, né? Quem está pensando sobre a vida, quem parou para chorar, ou quem quis já resolver questão de caixão, questão funerária? Eu te digo que nenhum dos três está errado, né? As três coisas são importantes. É importante chorar, é importante refletir sobre a vida, assim como também é importante, tem coisas que precisam ser resolvidas. Só que nem sempre a gente sabe lidar com isso, né? Aí o emocional, quando vê a pessoa que é mais de agir, fala assim, como que no momento desse, né, a gente está chorando aqui a morte do nosso querido ente, e aí você vem falar de caixão, de resolver as coisas? Não, agora é hora de chorar. E aí a pessoa que está pensando na morte, pensando na vida, ela fala assim, como chorar, como resolver as coisas? Eu estou abalado, estou em choque aqui com o que aconteceu. Eu estou pensando na minha vida, até onde vai a minha vida, nas coisas que aconteceu, e assim sucessivamente, é um querendo estar mais certo que o outro. E isso não necessariamente deveria acontecer, porque nós somos diferentes, né? Deus nos fez diferentes. A gente precisa entender que isso é uma coisa que é boa. Nesse mundo, na igreja, a gente falha muito, né, ao tentar querer que todo mundo seja igual. Geralmente, né, tem uma pessoa que está à frente e ela está dando ordem, está dando orientação, está querendo formar todo mundo igualzinho, naquela mesma direção, e às vezes a gente falha, né? Às vezes eu, como pastor, eu sou alguém que ocupa essa posição. E eu não sei todas as coisas, eu não vou acertar em tudo. Às vezes eu posso acabar errando, e aí eu estou colocando coisas para vocês, querendo que vocês sejam parecidos comigo, porque a gente tende a ser assim. Eu gosto de quem é mais parecido comigo, eu gosto de quem pensa, né, mais próximo de quem eu sou, né? E indiretamente, às vezes sem perceber, eu posso acabar impondo isso às pessoas, e as pessoas vão viver assim e vão buscar ser parecidas comigo, só que um dia eu vou errar, um dia eu vou falhar, e aí eu vou levar, né, uma série de pessoas junto comigo. Então, não pode ser só eu, não pode ser só uma pessoa. A gente precisa saber olhar as diferenças e somar as diferenças, porque quando eu errar, vai ter alguém que é diferente, que pensa diferente de mim, e que vai me fazer perceber isso, e que vai ter condição de me ajudar. E aí, saindo, né, dessas três formas de reação que a gente pode ter, né, emocional, racional, ou ser mais de ação, a Bíblia, aqui no texto que acabamos de ler, no versículo 11, fala assim que Deus concedeu a cada um de nós, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Vai falar assim de cinco ministérios, né? 5 características que Deus deu para cada um de nós. E aí é possível perceber isso não só dentro da igreja, mas é possível perceber isso na vida. E aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada um desses 5. Então o primeiro que aparece aqui é o apóstolo. Quem que é o apóstolo? O apóstolo é aquela pessoa que não tem medo do novo. Ela percebe uma oportunidade quando ninguém está percebendo, aquela pessoa que tem uma ideia, que vai atrás daquela ideia. Apóstolo, eu lembro do apóstolo Paulo, tem aquele texto que ele fala assim, uma porta formosa se abriu, né? Eu encontrei um grupo ali, vi uma oportunidade de ficar pregando aqui. O apóstolo geralmente é aquele que abre igreja. E aí quando eu penso no mundo, né, e fora da igreja, né, onde que está a pessoa que tem essa característica de apóstolo, né? No mundo geralmente esse apóstolo vai ser um empreendedor, vai ser uma pessoa que consegue ver uma oportunidade, mesmo, vou usar o exemplo do tempo da pandemia, né?
Tem gente que no tempo da pandemia, com tanta dificuldade, a pessoa conseguiu ter uma ideia e abriu um negócio, começou um negócio, viu a oportunidade e seguiu por ali. Essa é a característica de apóstolo. Não tem medo do novo e segue em direção a isso, tendo ideias, planejando, enfim. A segunda que aparece aqui é o profeta, né? O profeta ela é uma pessoa sensível, né? Parece que essa pessoa ele tem um sentido a mais. E essa pessoa, o profeta, ele é meio apegado a símbolo, né? Gosta o símbolo da pomba, até o jeito de falar da pessoa é diferente. Sente, às vezes está conversando com você, a pessoa, você nem falou nada, mas ele consegue ver as tuas emoções, consegue saber o que você está sentindo. Às vezes no ambiente desse ele consegue perceber alguma coisa no sentido espiritual, e não, nós precisamos orar, eu estou sentindo alguma coisa aqui. E o profeta, onde é que a gente vai perceber esse tipo de pessoa no mundo, né? O profeta geralmente ele vai ser um artista, um músico, vai ser um compositor, vai ser um poeta. Ele vai transmitir alguma coisa através das suas obras. Já viu? A pessoa pinta um quadro, você olha, você não vê nada. A pessoa que pintou falou, aqui eu enxerguei isso. É aquela poesia que você lê, aquela letra que você canta, que não necessariamente faz sentido, mas tem todo um símbolo ali, diz alguma coisa através daquilo. O versículo 11, depois do profeta, vai falar do evangelista. O evangelista é o tipo de pessoa que ele tem uma capacidade natural de se comunicar e de se conectar com as pessoas. É aquela pessoa que onde chega, ele faz amizade fácil, né? E ele comunica, ele anuncia, é uma pessoa que não tem vergonha de conversar, não tem vergonha de estar à frente, não tem vergonha de chegar numa roda de pessoas, ainda que aquela pessoa não conheça ninguém que está ali. E aí nesse mundo, onde é que a gente vai perceber as pessoas que têm essa característica de evangelista? Esse tipo de pessoa geralmente é o vendedor. Quando você chega na loja, você às vezes não queria comprar nada, ou queria comprar só uma coisa, essa pessoa tem a capacidade de convencer, às vezes a levar alguma coisa a mais, né? Então essa pessoa ela tem esse perfil, essa característica de evangelista, uma facilidade de conversar, é uma facilidade de convencer as outras pessoas. E aí depois do evangelista, o texto vai falar sobre o pastor. E o pastor é alguém que gosta de cuidar, que gosta das pessoas, que gosta de visitar, né? Que tem facilidade de parar e de conversar, né? Às vezes você quer ir embora, mas parou para conversar comigo lá na porta, parou para conversar com o pastor, e aí você fica um pouquinho mais do que você gostaria, porque o pastor gosta de estar com pessoas. E aí quando eu olho no mundo, né, onde é que vai estar as pessoas que têm essa característica de pastor, né? Pessoas que vão ter uma profissão mais voltada ao cuidado. Uma pessoa que às vezes vai ser um médico, vai ser um psicólogo, um enfermeiro, bombeiro, né? Pessoas que de alguma forma têm prazer em cuidar e ajudar as outras pessoas. E aí por último, ele cita os mestres. E aí quem são os mestres? É o tipo de pessoa que gosta de ler, gosta de aprender, tem uma característica de ensino, né? Geralmente na igreja é o tipo de pessoa que a gente vai ver na escola dominical. Tem também que gosta de pregar um pouco. E aí, pensando no mundo, onde é que vão estar os mestres? Né? Os mestres no mundo hoje são professores, pessoas que de alguma forma vão estar ligadas ao ensino. Então, esses são 5 ministérios, né, características que Deus deu para cada um de nós. E tem todos esses 5 aqui. E ter essas 5 características, né, a gente ter essas diferenças, não é uma coisa ruim. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas quando a gente estuda, eu lembro, acho que até ano passado a gente fez um teste com alguns homens, algumas mulheres, geralmente a gente tem uma característica que é maior e tem geralmente uma secundária. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é pastor apóstolo, né? É um pastor que vai ter facilidade de abrir igreja. Eu já ouvi a história de Mandaguari, como começou essa igreja. Diz que muito tempo lá atrás tinha um pastor que a visão dele era que tivesse uma igreja metodista em cada bairro, né? Então é o pastor apóstolo, ele tem aquela característica, gosta de cuidar de pessoas, mas ele sempre vai ver a oportunidade de começar algo novo. E assim com todos esses que eu acabei de falar, a gente pode ser um e ter uma secundária na nossa vida. E eu quero dar um exemplo para você sobre isso na prática. Imagina que aconteceu um acidente na estrada. E aí a primeira pessoa que chega lá
ela tem essa característica de ser pastor. Ele vai chegar lá e vai olhar, vai querer ver se a pessoa está machucada. É aquela pessoa que vai tentar procurar alguma coisa para cobrir a pessoa. É aquela pessoa que vai sentar ali, vai segurar na mão de quem está ali dentro do carro. E aí, um pouquinho depois que o pastor chegou, né, essa pessoa que tem essa característica, ela vai ficar ali sentada, o tempo que for preciso vai ficar perto. E aí, imagina que nesse acidente depois chegou uma pessoa que ele tem essa característica de ser evangelista. A pessoa vai chegar lá e já vai se preocupar com a vida da pessoa. Como é que está a vida dessa pessoa com Deus? Vai chegar e vai perguntar, já fizeram uma oração com você? Você conhece Jesus? Você tem Jesus na sua vida? E se não tiver, vai oferecer Jesus, vai fazer uma oração ali naquele momento. E talvez tenha mais pessoas, né, se juntando ali perto nesse momento do acidente. E o evangelista ele não vai ter vergonha de olhar para trás e de começar a conversar com as outras pessoas. E se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer uma oração com aquelas pessoas também. E aí logo em seguida vai chegar o profeta. E aí quando chega a pessoa que tem essa característica, ela vai chegar e vai pensar ou dizer algo mais ou menos assim: nossa, sabe que toda vez que eu passava aqui me dava um aperto no coração? Sabe que esses dias eu até sonhei que talvez fosse acontecer alguma coisa ruim nessa semana e eu já estava orando porque eu não sabia o que era. E aí, diante daquela situação ali, o profeta talvez é uma pessoa que vai ir atrás das autoridades para cobrar algo. Eu aprendi que na Bíblia o profeta era a pessoa que ia atrás de zelar pela justiça, pelo direito e pela paz. O profeta vai falar, não, essa curva está demais, eu vou procurar alguém, eu vou ir lá conversar, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para resolver isso aqui, para que não aconteça mais acidentes nesse lugar. E aí, em quarto lugar, chega a pessoa que tem essa característica de ser um mestre, né? Essa pessoa não vai chegar perto, mas ela vai se afastar, vai ficar um pouco mais distante. E aí ele vai prestar atenção nas marcas dos pneus ali, vai ver mais ou menos onde está o carro, vai tentar entender o que aconteceu ali. Ele vai tentar, então veio aqui, deve ter acontecido isso, então foi por isso que aconteceu, né? A pessoa que é mestre vai buscar uma explicação. E vai pensar, né, o que fazer para evitar que mais acidentes aconteçam. Vai pensar talvez numa sinalização, em conscientizar a população que mora ali perto de alguma forma. E aí por último vai chegar o apóstolo. E aí o apóstolo ele vai chegar e já vai começar a organizar. Já vai perguntar, e aí, já ligou para emergência? Já oraram por você? Já sinalizaram o local aqui? E aí ele já vai começar a ter ideias. Não, o que a gente, enquanto igreja, poderia fazer, né, para ajudar nesse tipo de situação, né? Poderia criar um grupo, alguém da igreja preparado para talvez estar presente nesses momentos, ajudar de alguma forma. Ele já vai pensar, às vezes, em abrir um negócio no Instagram, nas redes sociais, já vai organizar tudo. O apóstolo é alguém que pensa e já vê lá na frente, né? Gosta do novo, já programa, já se organiza. Então aqui a gente fica um exemplo claro para a gente perceber esses 5 tipos de pessoas. E esses 5 tipos de pessoas, né, estão aqui na igreja hoje. E aí nós precisamos saber conviver e saber entender o que Deus colocou dentro de cada um de nós. Porque senão, enquanto igreja, a gente comete o erro, né, de querer que todo mundo pense e seja igual, né, a cada um de nós. Isso é um pensamento muito egoísta. O que pode acontecer na igreja, né? Eu aprendi assim que o pastor ele tem uma visão mais para dentro da igreja. As coisas que eu me preocupo relacionadas a vocês que estão aqui, às vezes é relacionada ao templo, é relacionada a essa estrutura. Quando alguém tem esse perfil de evangelista, né? Eu foco mais nas coisas internas. O evangelista vai pensar nas pessoas que estão lá fora. Não, pastor, nós precisávamos ir lá, nós precisávamos evangelizar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos trazer essas pessoas para dentro da igreja. Eu brinco que o evangelista é a pessoa que, se pudesse, ele aumentava, largava a porta da igreja, né? Dava um jeito de trazer quanto mais pessoas possível. Só que aí, diante do evangelista, às vezes chega o mestre. Não, mas não dá para fazer assim. A palavra diz que a gente deve caminhar desse jeito, né? Nós não podemos fazer dessa maneira que você está pensando. E a gente tem essas diferenças aqui e nós precisamos saber conversar com todas elas. Eu aprendi assim que como que a gente pode, enquanto igreja, enquanto família, chegar mais perto daquilo que é vontade de Deus. Quando a gente saber ouvir esses 5 tipos de pessoas, né,
e pensar junto com cada uma delas, né? Que todos esses 5 tipos de pessoas tenham voz aqui e ajude a conversar. Porque se for só o pastor, eu vou pensar só aqui dentro. Às vezes eu escuto história de pastor, que às vezes apareceu um jovem, uma jovem, pastor, eu estou precisando fazer missão, quero ir para a África. O que o pastor fala? Não, mas tem tanta missão para fazer aqui, fica aqui, não vai não, porque o pastor gosta de ovelha, quer ficar todo mundo aqui juntinho, né? Mas não é, tem uma necessidade lá fora, que às vezes a gente não tem condição de olhar para isso. E quando eu tenho uma liderança, quando eu tenho uma igreja, quando eu converso com todos vocês, eu tenho condição, nós temos condição enquanto igreja, de chegar mais perto daquilo que é o centro da vontade de Deus. Então nessa noite eu falo sobre ser família de Deus, sobre ser igreja, e a gente entender que Deus nos fez diferentes e que isso é uma coisa boa. O texto, ele vai falar no versículo 11, né, desses 5 ministérios, e aí no versículo 13, ele fala assim, ó, vou ler o finalzinho do 12 e o 13, ó, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Por isso que eu dei o título para a mensagem de hoje, né, de diversidade e unidade. Nós, enquanto igreja, enquanto família, precisamos entender que nós somos diferentes e nós precisamos aprender a caminhar em meio a essas diferenças. Assim nós seremos corpo de Cristo. A gente não fala corpo de Cristo, um é mão, outro é braço, o outro é pé, o outro é perna, mas nós seguimos juntos, porque o nosso foco é viver e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então que Deus continue a ministrar a sua vida nesse sentido, né? Depois, se você tiver mais curiosidade, você pode me procurar. A gente conhece, né, testes que você pode fazer para você se conhecer melhor. Às vezes ao longo da nossa vida, a gente vive ela e vai numa direção totalmente oposta de quem nós somos e do nosso propósito, né? Daquilo para o qual Deus nos criou. E às vezes isso é frustrante, porque a gente se esforça muito mais, tem muito mais trabalho, parece que a gente não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque nós estamos distante daquilo que é a vontade de Deus e do nosso propósito. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, e aí ele falava assim sobre o profeta Elias, né? Falava que o profeta Elias, ele foi chamado para exercer o ministério no fogo. Falava assim, que Elias, para orar e fazer fogo descer do céu, ter fogo envolvido no negócio, era a coisa mais fácil do mundo, porque esse era o chamado dele. Só que quando ficou anos sem chover, e ele precisou orar para chover, ele orava e não chovia, e ele falava para o moço dele, sobe e vê se já vai chover. Ah, não choveu ainda? Sobe de novo, né? Porque o chamado dele não envolvia fazer chover. O chamado dele envolvia fogo. E aí outro que eu ouvi assim foi Moisés. Falava que Moisés, ele foi chamado para libertar o povo e estabelecer leis. Ele era um libertador e um legislador. Essa era a função e o chamado dele. E aí quando Deus dá a direção para ele orar, bater na rocha para sair água, ele precisou bater 2 vezes. Porque esse não era a direção do chamado dele. E aí por último eu cito Davi, né? Davi foi chamado para a guerra, para a conquista, para aumentar o reino ali de Israel. E algumas vezes na Bíblia você vê ele falando para Deus, deixa eu construir o templo, eu vou construir o templo, eu estou juntando as coisas para construir o templo. E Deus fala para ele, não, essa não é a sua função, essa não é a direção na qual você deve seguir. E se Deus tivesse deixado Davi seguir nessa direção, qualquer um desses outros homens, às vezes isso acontece na nossa vida, o esforço e o desgaste é muito maior, porque essa não é a minha essência, esse não é o meu ministério, não foi para caminhar nesse sentido que Deus nos chamou. Ainda nessa quinta-feira eu falava sobre propósito, e eu disse que eu entendo assim, que o nosso propósito, né, é amar a Deus e amar as pessoas, servir a Deus e servir as pessoas. O nosso propósito sempre vai envolver outras pessoas. E aí a grande questão é que às vezes eu fico querendo viver a minha vida sozinho, do meu jeito, conforme eu acho, conforme eu penso, e querendo que todas as pessoas, né, sejam iguais a mim e pensem, né, do mesmo jeito que eu penso. Então a palavra de Deus nessa noite fala para mim e para você que nós não devemos pensar dessa forma. Deus nos fez diferentes, para assim nós caminharmos juntos, e isso é algo que é bom. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos saber ser igreja, ser família. E que nesse sentido Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero orar junto com você, e logo a seguir a gente vai viver esse tempo de Santa Ceia. Então eu quero que você curve a sua cabeça e ore a Deus.
Eu não sei se você tem vivido alguma dificuldade de às vezes entender alguém que é diferente de você, que pensa diferente, que tem umas atitudes diferentes, né, e que você nem sempre sabe lidar. Eu quero que você ore a Deus e que te dê sabedoria, que te dê estratégia para lidar com essas pessoas. Eu não sei se talvez na sua vida, no seu trabalho, aqui dentro da igreja, nas coisas que você faz, talvez você se sente meio deslocado, deslocada, você ainda não sabe qual é o seu propósito, você ainda não encontrou o seu lugar nesse mundo. Aqui é o lugar de nós aprendermos, né? A partir de Jesus, que é o nosso Salvador, da palavra que nos ensina e nos orienta, a gente dizer para Deus: Senhor, estou perdido, estou perdida, me ensina, me dá uma direção nessa vida, para que eu possa viver aquilo que é o meu propósito, para que eu possa estar no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vá orando ao Senhor, vá colocando a sua vida diante dele. Se tem algo que você precisa pedir perdão ao Senhor, também aproveite, faça isso nesse momento. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento e pedimos ao Senhor perdão, Deus. Perdão porque temos caminhado sozinhos, não temos ouvido a Tua voz, Deus. A gente tem feito as coisas até mesmo sem nos conhecer, Deus. E a Tua palavra nessa noite nos ensina, nos dá uma direção de quem somos, daquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, do porquê muitas vezes a gente tem certas reações, a gente se coloca, né, de certas formas nessa vida, em nosso trabalho, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na Tua casa, Senhor. Nos ensina, Deus, a ser mais focados, a usar bem, Deus, as qualidades, as ferramentas, as coisas boas que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Nos ensina a somar enquanto igreja, Deus, e usar isso para que a gente caminhe cada vez mais unidos e mais próximos daquilo que é o centro da Tua vontade, Pai. Se alguém está aqui nessa noite, Deus, e se encontra perdido, perdida, que o Senhor possa ir mostrando a direção, que o Senhor possa ir consertando, acertando a vida de cada um, de cada uma, através de Cristo Jesus, aquele que nos salva, aquele que transforma, aquele que dá sentido às nossas vidas. Ministra-nos agora, ministra-nos ao longo dos nossos dias, Pai, nos ensina. Se alguém que aqui está tem algo incômodo, Deus, pecado, algo que gera peso no seu coração, perdoa, Deus, perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, todas as vezes que erramos, Pai, no olhar, no falar, no ouvir, no pensar, no agir ou no deixar de agir. Purifica-nos em nome de Jesus, nos dirige à presença dEle, Pai, nos abençoe nesse momento de Santa Ceia, em nome de Jesus, amém. Amém.
E agora, com muita alegria, eu vou ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É interessante a gente olhar para esse momento da Santa Ceia, né, e pensar: por que cada um não recebe um pão inteiro e uma garrafa de suco inteira, né? Por que a gente não recebe? Porque Jesus não morreu só por mim e só por você. Jesus morreu, né, por todas as pessoas dessa terra. E por isso que a gente recebe um pedaço de pão. Por isso que a gente recebe um pouco do suco, né? Porque Jesus morreu para distribuir salvação a todos nós, para que cada um de nós tenha um pedacinho e para que cada um de nós perceba que nele nós somos uma família, irmãos e irmãs. Diante da Santa Ceia, eu gosto de sempre dar uma orientação. Às vezes as pessoas estão no nosso meio e ficam em dúvida: pastor, eu posso participar desse momento? Eu não posso participar? Qual que é o critério, né, para comer desse pão e beber desse suco? O critério nesse momento é se a gente acredita em Jesus, se a gente reconhece que precisa dele enquanto Salvador, né? É dizer diante de Jesus: Jesus, eu sou pecador, Jesus, eu não mereço comer esse pão e esse suco, eu preciso do Senhor, eu preciso desse momento para ser abençoado, para ser abençoado, eu quero fazer parte de uma família. Então, se você orou, você pediu a Deus perdão pelos seus pecados, você confia e acredita em Cristo Jesus, nada te impede de participar desse momento, independente do fato se você é batizado, batizada ou não. O critério é crer em Jesus e querer caminhar com Ele. Então, que ninguém sinta peso nenhum de participar desse momento, se tiver o desejo. Se você tiver o desejo, participe, não perca essa oportunidade, né? É um pedaço de Jesus, do nosso Salvador, que quer nos abençoar, assim como a gente começou o culto falando. Ninguém merece, ninguém é digno, Ele nos dá isso de presente. E aí eu quero convidar as diáconas, né, diaconisas, para vir aqui nos ajudar a servir a ceia. E aí eu convido você a vir aqui à frente, pegar o pão, pegar o suco, retorna para o seu lugar e aguarda para a gente cear todo mundo junto. Estás mais perto do que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto do que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade.
minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Coloque de pé. Vamos sentar todo mundo junto. Um pedacinho de pão, um copinho de suco na mão de cada um. E não só pela ceia, mas pela vida, né? Em nossas vidas. Cada um de nós tem um pedacinho de Deus em si. E quanto que eu chego mais perto de quem Deus realmente é, né? Quanto mais pessoas eu consigo juntar, mais próximo eu chego de quem Deus realmente é. Porque cada um de nós tem um pedacinho dele dentro de nós. Então vamos, com muita alegria, comer o pão e beber o suco. E orar a Deus agradecendo. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio da gente cear, Deus, por este pão, por este suco que simbolizam a morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus, abençoe este momento, esta santa ceia, que este gesto, Pai, nos fortaleça, que este gesto, Deus, faça diferença em nossas vidas, nos lembre, Pai, que Deus habita em cada um de nós e nos motive a ser melhores. Muito obrigado, Pai, porque um mês terminou, outro mês começou e nós, pela Tua graça, ainda aqui estamos, Deus.
nos ensina a valorizar a vida, nos ensina a valorizar a família, a tua igreja, Deus, os muitos presentes que o Senhor nos tem dado nessa vida. Deus, abençoe a cada um de nós, nos fortaleça mesmo através desse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares e famílias e também sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve em segurança para suas casas, que abençoe a semana de cada um e de cada um.